Lições da Escola Sabatina, terceiro trimestre de 2019. A Igreja do Deus Vivo. Lição número 3. Um só Senhor, uma só fé. De 13 a 19 de julho. Versículo para memorizar. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Estudo de ajuda. Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 413 a 420. Introdução. Pessoas sinceras verão a cadeia direta da verdade presente. Perceberão suas harmoniosas conexões, elo após elo, unindo-se num grande todo e nela se firmarão. A verdade presente não é difícil de ser compreendida, e o povo a quem Deus está conduzindo estará unido sobre essa ampla e firme plataforma. Ele não utilizará indivíduos de fé, opiniões e pareceres diferentes para espalhar e dividir. O céu e os santos anjos estão trabalhando para unir, para conduzir a unidade de fé em um só corpo. Satanás se opõe a isso e está determinado a dispersar e dividir e produzir os mais variados sentimentos para que a oração de Cristo não seja respondida. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. João, capítulo 17, versículos 20 e 21. Jesus determinou que a fé de seu povo seja uma. Se uma pessoa sai pregando uma coisa e outra uma coisa diferente, como pode alguém crer que sua palavra seja uma só? Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 327. Evangelho e Cristo é o poder de Deus para a salvação. Que advertência deu Paulo sobre evangelhos alternativos? Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. A opinião de que não é de consequência alguma o que os homens creiam é um dos enganos mais sucedidos de Satanás. Ele sabe que a verdade, recebida por amor à mesma, santifica a alma de quem a recebe. Portanto, está constantemente a procurar substituí-la por falsas teorias e fábulas ou por outro evangelho. Desde o princípio, os servos de Deus têm contendido com os falsos ensinadores, não meramente como homens corruptos, mas como inculcadores de falsidades que seriam fatais à alma. Elias, Jeremias, Paulo, firme e destemidamente se opunham aos que estavam desviando os homens da palavra de Deus. A liberalidade que considera como sendo sem importância uma fé religiosa correta, não encontrava apoio algum por parte daqueles santos defensores da verdade. O grande conflito,
página 520. Contra que particular falso evangelho advertiu Paulo os crentes em Roma? Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Deixemos hoje que a pergunta chegue ao coração de todo aquele que professa o nome de Cristo. Crês tu no Filho de Deus? Não admites que Jesus é o Redentor do mundo? Não para acalmar a tua consciência e a consciência dos outros, dizendo: eu creio e acho que é tudo o que há para ser feito. Mas crês com todo o teu coração que Jesus é o teu Salvador? Tu o trazes na tua vida e transforma ele o teu caráter até seres um com Cristo? Muitos aceitam Jesus como um artigo de crença, mas não têm nele fé salvadora como seu sacrifício e salvador. Não têm consciência de que Cristo morreu para salvá-los da penalidade da lei que transgrediram, a fim de que possam ser levados de volta à lealdade a Deus. Crês que Cristo, como teu substituto, paga a dívida da tua transgressão? Não que possas continuar em pecado, mas seja salvos os teus pecados, para que tu, pelos méritos da sua justiça, possas ser reintegrado no favor de Deus. Sabes tu que um Deus santo e justo aceitará os teus esforços para guardar a sua lei, através dos méritos de seu amado Filho que morreu por tua rebelião e pecado? Podes tu dizer que acredita em Jesus quando tens uma apreciação do custo da salvação? Podes fazer essa afirmação quando sentires que Jesus morreu por ti na cruz cruel do Calvário, quando tu tens uma fé inteligente e compreensiva de que a sua morte torna possível que tu cesses de pecar e aperfeiçoar um caráter justo através da graça de Deus, concedida a ti como a aquisição do sangue de Cristo. Advent Review and Sabbath Herald, 24 de julho de 1888. Contra que falso evangelho Paulo advertiu os crentes na Galácia? Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Uma religião legal nunca poderá conduzir pessoas a Cristo, pois é destituída de amor e de Cristo. Jejuar ou orar, quando imbuídos de um espírito de justificação própria, é uma abominação aos olhos de Deus. A solene assembleia para o culto, a rotina das cerimónias religiosas, a humilhação externa, o sacrifício imposto, mostram que o que pratica essas coisas se considera justo e com títulos ao céu, mas tudo é engano. Nossas próprias obras jamais poderão comprar a salvação. O Desejado de Todas as Nações, página 191. Disse o juiz: todos serão justificados por sua fé e julgados por suas obras. Quão vividamente aparecia então sua negligência e quão sábia a medida de Deus de dar a cada homem uma obra a fim de promover a causa e salvar os seus semelhantes. Cada um devia demonstrar na família e na vizinhança uma fé viva, mediante a bondade manifestada ao pobre,
a compaixão para com o aflito, o empenhar-se em obra missionária e o ajudar a causa de Deus com seus recursos. Mas como aconteceu em Meroz, a maldição de Deus repousou sobre eles pelo que não fizeram. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 386. Qual é o verdadeiro e único Evangelho de Jesus Cristo? Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho deve ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como uma força viva para transformar o caráter. Deus deseja que os que recebem sua graça sejam testemunhas do poder da mesma. Aceita francamente aqueles cuja maneira de proceder mais ofensiva lhe tem sido. Quando se arrependem, comunica-lhes seu divino espírito, coloca-os nos mais altos postos de confiança e envia-os a acampamentos desleais, para lhe proclamar a ilimitada misericórdia. Quer que seus servos deem testemunho de que, mediante sua graça, podem os homens possuir caráter semelhante ao de Cristo e regozijar-se na certeza de seu grande amor. Quer que testifiquemos de que ele não pode ficar satisfeito, enquanto a raça humana não for reavida e reintegrada em seus santos privilégios de filhos e filhas de Deus. O desejado de todas as nações, página 584. Agora, pouco tempo nos resta de preparo para a eternidade. Que o Senhor abra os olhos fechados de seu povo e desperte seus sentidos adormecidos, para que possa se convencer de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Que vejam a importância de ser uma representação pura e justa de Deus para que o mundo possa contemplá-lo na sua beleza. Possam encher-se do Espírito que nele habita, de tal maneira que o mundo não consiga desviá-los da obra de apresentar aos homens as possibilidades maravilhosas disponíveis diante de toda a alma que recebe a Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 11. Não obedecem ao Evangelho. Que resposta exige o Evangelho do cristão? 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? É o privilégio de todos dar ao mundo, em sua vida de família, em seus costumes e práticas e ordem, um testemunho do que o Evangelho pode fazer pelos que lhe obedecem. Cristo veio ao mundo para dar-nos um exemplo daquilo que nos podemos tornar. Espera que seus seguidores sejam modelos de correção em todas as relações da vida. Deseja que o toque divino se manifeste nas coisas exteriores. A ciência do bom viver
página 196. Que exemplo nos é dado de como até os líderes se podiam desviar do Evangelho. Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 14. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? A igreja foi ameaçada de divisão. Mas Paulo, que viu a subversiva influência do erro praticado para com a igreja pela duplicidade de atitude da parte de Pedro, reprovou abertamente por dissimular assim os seus verdadeiros sentimentos. Na presença da igreja, Paulo arguiu a Pedro: Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Pedro viu o erro em que havia caído e procurou imediatamente reparar, tanto quanto possível, o mal que causara. Deus, que conhece o fim desde o princípio, permitiu que Pedro revelasse essa fraqueza de caráter para que o provado apóstolo visse nada a haver em si de que se pudesse vangloriar. Mesmo os melhores homens, se entregues a si próprios, errarão no julgamento. Atos dos Apóstolos, página 109. Um só corpo e um só espírito. Como aconselha Paulo os crentes a se comportarem a fim de manter a unidade da Igreja? Efésios capítulo 4, versículos 2 a 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O apóstolo exorta seus irmãos a manifestarem em sua vida o poder da verdade que ele lhes apresentara. Por sua mansidão e bondade, paciência e amor, deveu exemplificar o caráter de Cristo e as bênçãos de sua salvação. Só há um corpo e um espírito, um Senhor, uma fé. Como membros do corpo de Cristo, todos os crentes são animados pelo mesmo Espírito e a mesma esperança. Divisões na Igreja desonram a religião de Cristo perante o mundo e dão ocasiões aos inimigos da verdade para justificar o seu procedimento. As instruções de Paulo não foram escritas apenas para a Igreja de seus dias. Era desígnio de Deus que viessem até nós. Que estamos fazendo para preservar a unidade nos laços da paz? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 239. O que deve especialmente unir o povo de Deus? Efésios, capítulo 4, versículos 4 a 6. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós.
recebesse o professo povo de Deus a luz tal qual lhe refulge da sua palavra, e alcançaria a unidade por que Cristo orou, a qual o apóstolo descreve como a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há, diz ele, um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios, capítulo 4, versículos 3 a 5. Foram estes os benditos resultados fruídos pelos que aceitaram a mensagem adventista. Vieram de denominações várias e as barreiras denominacionais foram arremessadas ao chão. Credos em conflito eram reduzidos a átomos. A esperança de um milénio terreal, em desacordo com a Escritura Sagrada, foi posta de lado e corrigidas opiniões falsas sobre o segundo advento. Varridos o orgulho e a conformação com o mundo, repararam-se injustiças. Os corações se uniram na mais doce comunhão e o amor e a alegria reinaram supremos. Se esta doutrina fez isto pelos poucos que a receberam, o mesmo teria feito a todos se todos a houvessem recebido. O Grande Conflito, página 379. Um só Senhor. O que significa reconhecer Jesus como Senhor? Lucas 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? O Senhor deseja que todos compreendam que sua prosperidade se acha oculta com Ele em Cristo, que ela depende de sua humildade e mansidão, sua sincera obediência e devoção. Ao aprenderem de um grande mestre a lição de morrer para o próprio eu, de não depositar a confiança no homem, nem fazer da carne o seu braço, então, invocando-o eles, o Senhor lhes será socorro presente em todo o tempo de necessidade. Ele os guiará retamente, estará à sua mão direita para lhes dar conselho. Dir-lhes-á: este é o caminho, andai nele. Isaías capítulo 30, versículo 21. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 212. O que disse Jesus daqueles que afirmaram chamá-lo de Senhor e, no entanto, recusaram fazer a sua vontade? Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demónios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem todos quantos professam seu nome e lhe usam a insígnia são de Cristo. Muitos que ensinaram em meu nome, disse Jesus, serão afinal achados em falta. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demónios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Pessoas há que acreditam estar direito, quando estão erradas, ao passo que pretendem ter a Cristo por seu Senhor e professam fazer grandes obras em seu nome, são obreiras da iniquidade. Lisonjeiam-se com sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. A palavra de Deus é para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras,
mas não as põem por obra. Ezequiel capítulo 33, versículos 31 e 32. Uma mera profissão de discipulado não tem nenhum valor. A fé em Cristo que salva a alma não é o que muitos a representam ser. Crede, crede, dizem eles, e não necessitais guardar a lei. Mas uma crença que não leva à obediência é presunção. Diz o apóstolo João, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 de João, capítulo 2, versículo 4. O maior discurso de Cristo, páginas 145 e 146. Uma só fé, um só batismo. Que maravilhoso exemplo de fé nos é dado. Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 10. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que é fé? É simplesmente aceitar a palavra de Deus. É crer que Deus fará exatamente como Ele prometeu. Signs of the Times, 9 de setembro de 1889. O que significa na Bíblia o batismo? Atos, capítulo 8, versículos 35 a 38. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A nossa palavra portuguesa batizar e suas palavras relacionadas vêm da palavra grega bapto, que significa cobrir completamente com um fluido, imergir ou mergulhar. O Novo Testamento nunca menciona algo como a expressão ou derramamento de água sobre bebés, que algumas igrejas chamam de batismo. Logo depois de nossa volta da reunião campal, eu, juntamente com vários outros, fiz profissão de fé na Igreja Metodista. Preocupava-me bastante o assunto do batismo. Jovem como era, não podia ver senão uma única maneira de batismo autorizada nas Escrituras, e essa era a imersão.
Algumas de minhas irmãs metodistas procuraram em vão convencer-me de que a expressão era batismo bíblico. O pastor metodista consentia em batizar os candidatos por imersão, se eles conscienciosamente preferissem aquele método, embora insinuasse que a expressão fosse igualmente aceitável a Deus. Finalmente, foi marcado o tempo em que receberíamos essa solene ordenança. Foi num dia de muito vento que nós, em número de 12, fomos ao mar para sermos batizados. As ondas encampelavam-se e batiam contra a praia, mas, tendo eu tomado essa pesada cruz, minha paz era semelhante a um rio. Quando saí da água, sentia-me quase sem forças, pois o poder do Senhor repousava sobre mim. Senti que dali em diante não era deste mundo, mas erguia-me daquele túmulo líquido para uma novidade de vida. Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 19 e 20.